A sua mente é que vai levá-lo onde você quer chegar. Pense nisso por um instante. Tudo que você deseja conquistar, todos os seus sonhos mais profundos, cada meta que você já colocou diante de si, absolutamente tudo começa dentro da sua mente. Não existe sucesso sem antes existir pensamento. Não existe vitória sem antes existir uma crença, uma visão e uma energia que nasce em você, no mais íntimo do seu ser. O único responsável por alcançar seus objetivos e suas metas, por conquistar aquilo que deseja, é você mesmo. Não é o governo, não é a economia, não é o seu chefe, não é o acaso. É você, e unicamente você, junto com a forma como pensa e com aquilo que decide acreditar sobre si mesmo e sobre o mundo. E talvez você esteja se perguntando, mas será que realmente é assim? Será que o segredo não está em oportunidades externas, em pessoas que ajudam, em golpes de sorte, em conexões certas? É claro que todos esses fatores podem ter algum peso, mas nada disso tem poder se dentro de você não houver a mentalidade certa para transformar essas oportunidades em realidade. Pense bem, quantas pessoas tiveram chances incríveis e as desperdiçaram? Quantos começaram projetos promissores e desistiram no meio do caminho? Quantos sonhadores tiveram a oportunidade que tanto pediam, mas não estavam preparados mentalmente para sustentá-la? A diferença entre aqueles que avançam e aqueles que ficam pelo caminho não está nos eventos externos, mas sim no que acontece dentro de cada cabeça, dentro de cada coração, dentro de cada visão de futuro. A mente é o motor. A mente é a origem. A mente é o berço da transformação. E a grande pergunta é: como você tem alimentado a sua mente? Quais programas você tem rodado nela todos os dias? Porque sim, a mente funciona como um computador. Se você coloca um software corrompido, os resultados serão falhos, travados, problemáticos. Mas se você instala programas poderosos, se você escolhe rodar códigos mentais de abundância, de disciplina, de persistência e de foco, os resultados inevitavelmente serão de grandeza, de vitória e de sucesso. Certa vez, perguntaram a Henry Ford o que ele faria se perdesse tudo o que tinha conquistado. Ele respondeu com confiança que em menos de 5 anos seria milionário novamente. Essa resposta não era arrogância, era certeza. Era fruto de uma mente programada para o sucesso. Ford já havia falido algumas vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. Ele sabia que não era o dinheiro que o fazia rico, mas sim a sua mentalidade. Porque quando você tem a mente preparada, nada pode detê-lo. Você pode cair 10 vezes, mas vai se levantar 11. Pode perder tudo, mas saberá construir de novo. Pode enfrentar desafios, mas terá a força de encontrar soluções. E é exatamente isso que diferencia aqueles que conseguem daqueles que desistem. O que diferencia uma pessoa de sucesso de outra, que ainda não chegou lá, não são os bens materiais, não são os contatos, não é a sorte. É a forma como a mente foi treinada para lidar com cada situação. Você pode colocar 2 pessoas em condições idênticas, e ainda assim, uma delas encontrará um caminho de vitória, enquanto a outra ficará paralisada pela dúvida, pelo medo ou pela falta de fé em si mesma. Então pare agora e reflita. Quais programas estão rodando na sua mente? O que você tem repetido para si mesmo todos os dias? Será que você tem alimentado crenças de escassez, de limitações, de medo do fracasso? Ou será que você tem cultivado dentro de si uma confiança inabalável de que, aconteça o que acontecer, você vai encontrar um caminho para chegar onde deseja? Porque a verdade é que nós co-criamos a nossa realidade. A forma como pensamos gera sentimentos, os sentimentos conduzem nossas ações, e nossas ações moldam os resultados que colhemos. Esse é o ciclo da vida: pensamento, sentimento, ação, resultado. Tudo começa na semente invisível da mente. E é aqui que mora o grande poder que você tem.
o poder de decidir quais pensamentos cultivar, quais sentimentos nutrir, quais ações colocar em prática. Você pode treinar a sua mente todos os dias para se tornar uma máquina de conquistas. Você pode escolher o que colocar no seu foco, pode decidir qual narrativa vai contar para si mesmo, pode optar entre ser vítima das circunstâncias ou criador do seu destino. Agora, imagine se vivendo a vida que sempre sonhou. Feche os olhos por alguns segundos e visualize-se lá. Veja com detalhes on the book. Quem está com você? Como se sente? O que está acontecendo ao seu redor? Perceba as cores, os sons, os cheiros. Deixe essa cena ser real dentro de você. Sinta como se já tivesse conquistado tudo aquilo que deseja. Essa visualização não é apenas uma fantasia, é o primeiro passo para transformar o invisível, invisível, o intangível, intangível. Porque quando você vê dentro de si, você passa a acreditar. E quando acredita, age. E quando age, cria. Visualizar, sentir e agir. Esse é o guia prático para co-criar a sua realidade. E é isso que pessoas de sucesso fazem, mesmo que de forma inconsciente. Elas já se veem como vencedoras antes mesmo da vitória acontecer. Elas já se sentem abundantes antes da abundância chegar. Elas já agem como pessoas confiantes, determinadas, resilientes, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E talvez você pense, mas isso não é se enganar? Não. Isso é treinar a mente. É escolher, conscientemente, o programa que você quer rodar no seu cérebro. Porque se você não escolhe, alguém escolhe por você. A mídia, as pessoas negativas, os medos, os fracassos do passado. Tudo isso se torna um software mental que roda em segundo plano. Mas você tem o poder de reprogramar. Você pode decidir que a partir de hoje, os pensamentos que vai cultivar serão diferentes. E quando você muda os pensamentos, muda a vida. Quando muda a forma de pensar, muda as emoções. Quando muda as emoções, muda as atitudes. E quando muda as atitudes, muda o destino. Eu quero que você entenda isso profundamente. Você é o criador da sua realidade. Você é o arquiteto da sua própria vida. E não importa onde está agora. Não importa quantas vezes já tentou e falhou. Não importa quantas vezes caiu. Porque sempre existe a possibilidade de recomeçar. Sempre existe a chance de mudar a programação e escrever uma nova história. E se você deseja continuar aprendendo como treinar a sua mente, como desbloquear o seu verdadeiro potencial e como co-criar a vida que você merece viver, eu quero convidar você agora a se inscrever neste canal. Sim, clique no botão de inscrição, ative as notificações, porque a cada novo vídeo você vai receber doses de motivação, estratégias práticas e reflexões profundas que vão ajudar a transformar sua mentalidade e, consequentemente, sua realidade. Esse é apenas o começo da sua jornada. Não permita que sua mente continue sendo controlada por dúvidas, medos ou crenças limitantes. Decida agora instalar novos programas. Decida agora assumir o volante do seu próprio destino. Decida agora inscrever-se para caminhar junto comigo nessa jornada de expansão. Porque a sua mente é a chave. E quando você decide usar essa chave, todas as portas começam a se abrir.